Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Vai Corinthians News, e no vídeo de hoje trago para vocês as últimas informações do Corinthians. Revelações, novo lateral possivelmente pingando no... mais um reforço pingando no Corinthians. Caso Balotelli volta a repercutir. Clássico também chegando e partida contra a Ponte Preta. Tudo isso e várias notícias você vê no vídeo de hoje. Caso você não seja inscrito, por gentileza, se inscreva no canal. Se você está assistindo esse vídeo e não se inscreveu, deixa o like. Você é palmeirense e acredita no Mundial do Palmeiras. Então comenta aqui, vai Corinthians, e de onde você fala. Caso você não faça isso, você é palmeirense e acredita no Mundial do Palmeiras. Então é isso. Valeu, tamo junto, deixa o like. E sem mais orações, bora pro vídeo. Corinthians negocia a contratação de Luan Cândido do Red Bull Bragantino. Segundo informações do canal do Loreto, setorista especializado em notícias do clube de Bragança, já existem negociações abertas para a chegada do lateral esquerdo. Aos 23 anos, o defensor pode atuar tanto na lateral esquerda como no miolo da zaga. Apesar de ser considerado promissor, Luan perdeu o seu espaço no Red Bull, muito pela boa fase de Juninho Capixaba, que é o titular da posição. Segundo Samir, Ramon Dias pediu mais 3 jogadores a Augusto Melo, sendo eles 2 atacantes e um zagueiro. O pedido surpreendeu a torcida, pois grande parte dos torcedores acreditam que o ataque já está bom. Sem dinheiro em caixa para contratar no momento, 11 jogadores que jogaram a Copinha subiram para o time profissional. Os jogadores serão observados nos treinamentos e podem ser utilizados no Paulistão. Subiram os laterais Denner e Jacaré, os zagueiros Fernando Vera e Guilherme Gama, meio-campistas Bahia, Iago e Luiz Eduardo, além dos atacantes Dieguinho, Guinegão e Nicolas. Contra notícias diárias do Corinthians. Não ter contratado Mário Balotelli foi uma das melhores decisões do Corinthians, lateral esquerdo de clube paulista, na mira do timão e pressão de Ramon Dias por reforços. Antes de continuar as informações, para vocês que chegaram agora no canal, sejam bem-vindos ao SCCP Timão. Aqui vocês encontram notícias diárias do Corinthians. De acordo com informações de um portal que cobre o Red Bull Bragantino, o Corinthians abriu negociações com o lateral esquerdo Luan Cândido, o atleta que foi quase negociado com o Botafogo, envolvido numa troca pelo volante Danilo Barbosa, não está nos planos da equipe de Bragança Paulista. O jogador tem conversas com o Corinthians e também pode atuar como zagueiro. O técnico Ramon Dias vem insistindo por reforços nos bastidores do Corinthians. De acordo com informações do jornalista Sami Carvalho, a comissão técnica pediu a contratação de 2 atacantes, um lateral esquerdo e talvez um meio-campista. Porém, a resposta do presidente Augusto Melo é que não possui dinheiro em caixa. A ideia da comissão técnica é reforçar a equipe, que tem como maior objetivo conquistar títulos nessa temporada. Desistir da contratação de Mário Balotelli foi uma das melhores decisões do Corinthians e eu posso provar isso. Após acertar sua ida para o Genoa da Itália em outubro de 2024, o jogador atuou apenas por 56 minutos e está prestes a rescindir seu contrato com a equipe italiana. Além disso, o atleta está totalmente fora de forma, sem contar também que caso ele chegasse no Corinthians, o timão não teria fechado a contratação de Memphis Depay, que hoje é um dos principais destaques da equipe alvinegra. E aí, fiel, vocês concordam? Comentem aí e dê sua opinião, beleza? O Ramon Dias teve uma conversa com o Augusto Melo pedindo reforços no Corinthians. E a resposta foi que não tem dinheiro para nada. Foi com essas palavras, tá? Vou te falar o que ele quer. E foi uma conversa muito recente. Só não vou dar mais detalhes, né? Para preservar fontes. O nosso querido Ramon Dias e o Emiliano, né? Querem 2 atacantes e um lateral esquerdo. Se possível, meio-campista. Mas ele pediu 2 atacantes, tá? Para mim, é prioridade para o Corinthians realmente contratar o ataque e também a zaga, né? Claro, né? A zaga e o ataque. Mas na zaga não teve, né, nenhum nome citado, não teve nem a posição citada, mas ele pediu 2 atacantes. Agora é a gente aguardar, né, se isso vai rolar, não sabemos por quê. Porque o Augusto respondeu dessa forma, que não tem dinheiro para nada. Então, né, não sei se esses reforços vão chegar agora para o técnico Ramon Dias. Então, hora de falar sobre o Corinthians. Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, assegura que a dívida alvinegra sob o comando de Augusto Melo cresceu 450 milhões de reais em apenas um ano. Segundo o presidente do Conselho Deliberativo, a frase é essa aqui, ó. Nessa atual gestão já teve 450 milhões de dívida em menos de um ano. Alguém precisa dar um freio nisso aí, fecha aspas, talvez por conta desse número assustador, assombroso,
que o Augusto Melo decidiu não mais contratar atletas nesse ano. O Corinthians, depois de investir pesado em 2024, não tem contratações para 2025. Segundo o Romeu Tuma, a dívida atual do Corinthians gira na casa dos 2 bilhões e meio de reais, de longe a maior dívida do futebol brasileiro. O Augusto Melo, depois da derrota para o São Paulo no Morumbi, falou pouco sobre o jogo, preferiu abordar temas ligados à política e também a Romeu Tuma Júnior, a quem acusa de tentativa de golpe, abre aspas, para o presidente. Eles querem dar um golpe para colocar o candidato deles na minha cadeira. Até o final da semana vocês vão saber quem é. E eu não boto minha mão no fogo por ninguém. Quem colocou esses caras, os vice-presidentes, fui eu. E eles estão traindo a minha confiança e tudo que eu fiz por eles. Se tivesse algo de errado, eu seria o primeiro a entregar o cargo. O Augusto ainda completou: essa semana serão divulgadas muitas coisas. Vocês vão ver. Vocês ficarão assustados com o que o Tuma falou e vem falando. Notícias do Corinthians. Preste atenção nisso aqui. Segundo informações da UOL, o Corinthians fez uma cláusula no contrato de Memphis Depay. Todo grande jogador, quando vem de fora, tem isso no seu clube. Memphis Depay assinou um contrato com o Corinthians que informava que a partir de 2025 ele herderia a camisa 10, independente se estaria usando ou não. E nossa camisa 10 é Rodrigo Garra. Eu vou ser justo para você, eu não entregaria a camisa 10 para o Memphis, tá bom? Segundo informações, hoje teve uma conversa entre Rodrigo Garra e Memphis Depay para saber quem vai ficar com a camisa 10. A gente sabe como é o futebol. Após isso, vamos supor, o Garra não vai querer dar a camisa 10 e o Memphis Depay vai querer sair, vou dar um exemplo, vai ter birra, e pode ser ao contrário, o Garra queira sair por ter tirado a camisa 10 dele. Comenta aí, se fosse para perder um, quem você gostaria que saísse? Mas por outro lado, ainda existe uma possibilidade de um dos jogadores assumir a camisa 7, que atualmente é do Michael, ou a camisa 8, que atualmente é do Charles. Na minha opinião, vou dar um exemplo que seria interessante se realmente fosse mudar as camisas. Dar a camisa 8 para o Rodrigo Garra. O Renato Augusto parecia com o futebol do... Claro, nenhuma comparação, pelo amor de Deus. Mas Charles não tinha como ficar com a camisa 8. Ou o Carrilho com a 8, ou dar o Garra, ou dar o Coronado. Vamos lá, Garra camisa 8. E o Memphis Depay, camisa 10. Ou Memphis Depay, camisa 7 e o Garra, camisa 10. Eu não sou a favor da saída do Rodrigo Garra com a camisa 10. Eu prefiro que o Rodrigo Garra fique com a camisa 10. Comenta aí, Rodrigo Garra com a 10? Primeiro jogo, então assim... Sua opinião? Eu acho que ele vai manter esse planejamento físico. Tem um derby dia 6 de fevereiro. O Rodrigo Garro está sendo preparado ou para esse derby ou para o dia 19, quando tem a pré-Libertadores, já o primeiro jogo. Então, assim... Mas será que não é bom entrar em campo antes, até para sentir um pouquinho a temperatura do jogo? Por isso, mas antes do derby ou antes desse jogo da pré? Vai depender também dos resultados, né, Chico? Exato. E vai depender também do desconforto no joelho, que ele tá trabalhando, mas ele já está em campo com fisioterapeutas e tal. Mas então, dentro desse planejamento físico, porque ele conseguiu 3 vitórias seguidas, eu acho que isso deu um fôlego maior para o Ramon. Não programava perder o clássico, claro, né? Mas tem que dar uma resposta, né? O Corinthians não adianta, né? Se daqui a pouco você tropeça mais uma vez depois de uma derrota no clássico, já gera toda uma instabilidade. Eu vi muita gente criticando o Ramon, que termina um ano super em alta, junto do Emiliano, e de repente na primeira derrota num clássico já vem aquele zum. Então, assim, tem que dar uma resposta, mesmo rodando o elenco, e corrigir o que aconteceu no clássico, que não pode acontecer. Rapaziada, e tem nova regalia aqui pro Depay, hein? De acordo com o All Sport, a provável mudança deve ser um fato contratual. No vínculo de Memphis com o Timão, existe uma cláusula em que o jogador irá assumir o 10 a partir do mês de janeiro. E aí, o que é que vocês acham? O Depay, ele tem que usar a camisa 10 do Corinthians? Ele tem que tirar a 10 do Garro? O Garro tem que entregar a 10 de boa pro Memphis? Diga aí nos comentários a sua opinião sobre o que o Depay prestou até agora sobre o Corinthians. Se ele merece ou não pegar a 10 do Garro. Diga aí nos comentários e é isso. Tamo junto, vai Corinthians. Quem não inscrever, deixar o like. Quem não falar sua opinião é palmeirense. Valeu!